Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2. Movimentos errôneos e subversivos. Têm surgido no decorrer dos anos vários movimentos errôneos ou subversivos, baseados em má interpretação das Escrituras ou suposta iluminação divina entre os adventistas do sétimo dia. Esses foram firme e francamente tratados pelos conselhos do Espírito de Profecia, dados para enfrentar essas situações ao surgirem. Alguns desses conselhos são incluídos nesta seção. Intimamente ligada com a pseudo-nova iluminação, achava-se de ordinário uma mensagem de condenação da igreja e de seus dirigentes, e muitas vezes algum aspecto de fixação de data. Um desses movimentos, conhecido como o Alto Clamor do Terceiro Anjo, dirigido por um senhor Stanton, foi enfrentado por uma série de artigos publicados em 1893 na Review and Herald sob o título de A Igreja Remanescente Não é Babilônia, que se acha agora em Testemunhos para Ministros, páginas 32 a 62, e também em The Remnant Church, páginas 23 a 53. As matérias reunidas nesta seção fazem outras referências a esse movimento e tratam de maneira consideravelmente detalhada de vários movimentos idênticos. 2 casos preeminentes envolvendo pretensões ao dom profético são aqui apresentados também em forma de conselho dado pela senhora White aos direta ou indiretamente interessados. Ela se achava em posição extremamente delicada ao lidar com situações dessa natureza, mas no cumprimento de seu ofício como mensageira de Deus, foram-lhe dadas instruções que protegiam a igreja desses pretendentes ao ofício profético. Ela acentuou o ponto de que a genuína manifestação do dom profético devia apresentar as próprias credenciais, acompanhadas por prova amplamente clara, convincente. Enquanto houver um adversário à verdade, surgirão movimentos subversivos e errôneos e precisam ser enfrentados. A descrição de vários desses movimentos, com seus ensinos característicos feita por Ellen G. White e o conselho dado no analisar a obra e seus ensinos, oferece muito que se possa demonstrar de grande utilidade em identificar e enfrentar outra vez fácil e claramente tal situação quando aparecer. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 7. As Credenciais Divinas. Prezado irmão M., a carta que me dirigistes foi recebida no princípio do sábado. Devo aconselhar-vos a frequentar a escola e a não deixar este país até que esteja inteiramente assentado em vossa mente quanto ao que é verdade. Espero sinceramente que estudeis neste período escolar e aprendais tudo quanto puderdes relativamente a esta mensagem de verdade que deve ir a todo o mundo. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia Babilônia, e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Não duvido de vossa sinceridade e honestidade. Tenho escrito em diversas ocasiões longas cartas aos que estavam acusando a igreja dos adventistas do sétimo dia de ser Babilônia, de que não estavam lidando com a verdade. Pensais que pessoas me têm incutido preconceitos no espírito. Se me encontro neste estado, não sou apta a que se me confie a obra de Deus. Mas esse assunto me foi apresentado à mente em outros casos em que indivíduos pretenderam ter mensagens de caráter idêntico para a igreja adventista do sétimo dia e foi-me dada a palavra: não o creiais. Eu não os enviei, todavia eles correram. Alguns casos relembrados. O pastor K., moribundo, teve o quarto cheio de pessoas interessadas enquanto se achava no hospital de Battle Creek. Muitos foram enganados. O homem parecia inspirado, mas a luz que me foi comunicada foi: esta obra não é de Deus. Não creiais a mensagem.
Alguns anos depois, um homem chamado N, de Red Bluff, na Califórnia, veio a mim para dar sua mensagem. Disse que era o alto clamor do terceiro anjo que devia iluminar a terra com sua glória. Pensava que Deus passara por alto todos os dirigentes e lhe dera a mensagem. Tentei mostrar-lhe que estava enganado. Ele disse que os adventistas do sétimo dia eram Babilônia, e quando lhe dissemos nossas razões, lhe expusemos o assunto em que ele estava em erro, grande poder veio sobre ele e deu certamente um alto clamor. Tivemos muita dificuldade com ele. Sua mente ficou desequilibrada e ele teve de ser posto num asilo de alienados. Um Garmiri defendeu e publicou uma mensagem quanto ao alto clamor do terceiro anjo. Acusou a igreja de maneira semelhante àquela em que estás fazendo agora. Disse que os dirigentes da igreja todos haviam de cair por exaltação própria e outra classe de homens humildes viria para a frente, a qual faria coisas maravilhosas. O homem tinha filhas que pretendiam ter visões. Esse engano foi-me revelado. Esse é um homem inteligente, falando de maneira aceitável, e abnegado e cheio de zelo e ardor, e tendo a aparência de consagração e devoção. Mas a palavra de Deus veio a mim. Não os creiais, não os enviei. Ele professava crer nos testemunhos, pretendia que estes eram verdadeiros, e empregava-os da mesma maneira porque os tendes usado para dar força e aparência de verdade às suas pretensões. Eu lhes disse que essa mensagem não era de Deus, mas estava enganando os incautos. Ele não se queria convencer. Disse-lhes que as visões de sua filha, Ana, eram espúrias, e todavia ele pretendia que eram semelhantes às da irmã White, testificando das mesmas coisas. Esta filha estava enganando a família e vários outros que criam nessas falsas mensagens. Foi-me mostrado que a jovem não era virtuosa, mas corrupta. Se algum homem a quem olhei era inspirado, certamente era este. Mas eu lhe disse claramente que sua inspiração era de Satanás, não de Deus. Sua mensagem não apresentava as credenciais divinas. A fim de poder dar essa mensagem por todo o mundo, ele fez um jovem honesto, consciencioso, crer que era seu dever roubar a lista da Review and Herald. Isto é um crime de prisão de Estado, e o rapaz fugiu de Battle Creek. Não ousou voltar aí por algum tempo. Foi marcado o tempo por seu fanático mestre para a terminação da graça e, como falhasse toda a predição, o jovem viu que fora enganado e confessou seu pecado, e é agora honrado membro da igreja de Battle Creek. Faz apenas 2 anos que outro homem chamado Odd Connecticut saiu com uma mensagem a que chamava Nova Luz quanto à mensagem do terceiro anjo. Essa inteligente família, devido a esse engano, separou-se da igreja adventista do sétimo dia. Porque eu houvesse dado decidido testemunho contra essa chamada Nova Luz em Connecticut, onde ele morava, opôs-se a mim e a minha obra e testemunhos. O próprio O assistiu ao Instituto Bíblico para Ministros da Associação, realizado em Battle Creek. Ele, porém, manteve-se afastado e não se harmonizou com o espírito da reunião. Passou para casa e começou a fermentar a igrejinha de... Se eu não trabalhasse naquele lugar, haveriam esfacelado toda a igreja com seu repúdio da verdade e da posição dos adventistas do sétimo dia e, em particular, da senhora White. Por esse mesmo tempo, uma senhora P, de Washington, D.C., veio pretendendo estar inteiramente santificada e ter o poder de curar. Esse espírito levou muitos a ficarem confundidos. Havia neles o mesmo espírito acusador, isto é, de que a igreja estava toda errada e Deus estava chamando um povo a sair, o qual operaria milagres. Grande porção de nosso povo em Battle Creek ia sendo separada. Fui movida pelo Espírito de Deus durante a noite a escrever a nosso povo de Battle Creek. A mensagem aos Laodiceanos. Deus está guiando a saída de um povo. Ele tem um povo, uma igreja na terra, os quais ele tornou os depositários de sua lei. Confiou-lhes sagrado depósito e verdade eterna para ser dada ao mundo. Ele os reprovaria e corrigiria. A mensagem aos Laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz.
São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andado a par com seu líder, que serão vomitados de sua boca, a menos que se arrependam. A mensagem que declara a Igreja Adventista do Sétimo Dia Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Diz a testemunha verdadeira: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versos de 18 a 21. Eu repreendo e castigo. Jesus vem para dar aos membros da igreja individualmente as mais ricas bênçãos, uma vez que eles lhe abram a porta. Ele não os chama nem uma vez Babilônia, nem pede que saiam, mas diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, com mensagens de reprovação e advertência. Apocalipse 3,19. Essas reprovações eu não ignoro. Tenho dado advertências porque o Espírito do Senhor me tem constrangido a fazê-lo, e tenho proferido reprovações porque o Senhor me tem dado palavras de reprovação. Não tenho recuado de declarar todo o conselho de Deus que me tem sido dado para a igreja. Direi no temor e amor de Deus: sei que o Senhor tem pensamentos de amor e misericórdia para restaurá-los e curá-los de todas as suas prevaricações. Ele tem uma obra para a sua igreja fazer. Eles não devem ser declarados Babilônia, mas serem o sal da terra, a luz do mundo. Devem ser os mensageiros vivos para proclamar uma mensagem viva nestes últimos dias. A Babilônia de Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Apocalipse 18, versos de 1 a 8. Todo o capítulo mostra que a Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Elas recusaram a verdade e aceitaram uma mentira. Recusaram as mensagens da verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 12. A mensagem do capítulo 18 de Apocalipse é positiva e claramente definida, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18, verso 3. Quem quer que leia esse capítulo não necessita enganar-se. Como Satanás exultaria de ver propagar-se uma mensagem de que o único povo que Deus tornou depositário de sua lei é aquele a quem essa mensagem se aplica. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso dia de repouso acima do sábado
que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem, e também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja em Babilônia. Reis, comerciantes, autoridades e mestres religiosos acham-se todos em corrupta harmonia. A igreja não deve ser esfacelada. Digo novamente, o Senhor não falou por nenhum mensageiro que chame a igreja que observa os mandamentos de Deus, Babilônia. É verdade que há joio com trigo, mas Cristo disse que enviaria seus anjos para juntar primeiro o joio e atá-lo em molhos para ser queimado, mas recolher o trigo no celeiro. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros, serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. Há em alguns dos membros da igreja orgulho, presunção, obstinada incredulidade e recusa a ceder em suas ideias, embora se amontoe prova sobre prova que faz aplicável a mensagem à igreja de Laodiceia. Mas isto não extinguirá a igreja. Deixai que tanto o joio como o trigo cresçam juntos até a ceifa. Então os anjos é que farão a obra de separação. Advirto a igreja adventista do sétimo dia a ser cuidadosa quanto à maneira por que recebeis toda a ideia nova e aqueles que pretendem ter grande iluminação. O caráter de sua obra parece ser acusar e despedaçar. Meu irmão, eu vos diria, sede cuidadoso. Não deis um passo adiante no caminho em que entrastes. Andai na luz enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. João capítulo 12, verso 35. Queixai-vos de ser tratado friamente em Battle Creek. Acaso vos dirigistes em humildade aos que são espirituais, dizendo: quereis examinar comigo as Escrituras? Vamos orar acerca dessa questão? Não tenho esclarecimento. Quero tê-lo, pois o erro nunca santifica a alma. Podeis surpreender-vos de que eles não vos dessem toda a confiança que poderíeis pensar que devessem dar, depois da experiência por que passaram? Não teriam peso as palavras de Cristo? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. Eis que o Cristo está aqui ou ali, multiplicar-se-á. Deem os crentes ouvido à voz do anjo que disse à igreja: uni-vos. Na união está a vossa força. Amai como irmãos, sede compassivos, corteses. Deus tem uma igreja, e Cristo declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Os mensageiros que o Senhor envia apresentam as credenciais divinas. Tenho sentimentos benignos para convosco, mas vinde para a luz, eu vos rogo. O fruto de um trabalho discreto. É essencial que todos saibam que a atmosfera lhes circunda a alma, se estão em sociedade com o inimigo de toda justiça e fazendo inconscientemente sua obra, ou se estão ligados a Cristo, fazendo sua obra e procurando estabelecer firmemente almas na verdade. Satanás se agradaria de que cada um e todos se tornassem seus aliados para enfraquecer a confiança de irmão em irmão e semear discórdia entre os que professam crer na verdade. Satanás pode realizar seus desígnios com mais êxito mediante os professos amigos de Cristo que não estão andando e trabalhando segundo Cristo. Aqueles que no espírito e no coração se estão desviando da obra especial do Senhor para este tempo, os que não cooperam com Ele em estabelecer almas na fé, mediante o levá-las a ouvir suas palavras de advertência, estão fazendo o trabalho do inimigo de Cristo. Coisa seríssima é ir de casa em casa e, sob pretexto de fazer obra missionária, lançar a semente da desconfiança e da suspeita. Cada uma rápido germina, e cria-se uma desconfiança dos servos de Deus que têm sua mensagem para levar ao povo. Quando Deus fala por meio de seus servos, a semente de desconfiança e suspeita semeada tem se desenvolvido numa raiz de amargura.
A palavra cai em corações que não darão ouvidos, corações que não corresponderão. Nenhum poder terreno ou celeste pode encontrar acesso à alma. Quem é o responsável por essas almas? Quem desarraigará aquela raiz venenosa de amargura que os impediu de receber a palavra do Senhor? Uma boa irmã ou um bom irmão plantou a má semente, mas como poderá essa pessoa restaurar a alma assim posta em perigo? A língua que devia haver sido usada para a glória de Deus, falando palavras de esperança e fé e confiança nos obreiros de Deus, desviou uma alma de Jesus Cristo. Aqueles que desprezam, eles próprios, as palavras de Cristo e se recusam a ouvir-lhe a voz e converterem-se, têm levedado outras mentes com o fermento das ruins suspeitas e maledicências. Este é o tempo da preparação do Senhor. Não temos tempo agora para disseminar incredulidades e boatos, para fazer a obra do diabo. Acautele-se cada um quanto a desassossegar a fé dos outros, semeando as sementes da inveja, do ciúme, da desunião. Pois Deus ouve as palavras e julga, não por declarações que são sim e não, mas pelos frutos que a direção do procedimento produz. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 20. A semeadura determinará a espécie da colheita. Convincente evidência acompanha a mensagem inspirada por Deus. Quando o Senhor dá uma mensagem a um homem, dá-lhe com ela alguma coisa pela qual seu povo conheça que a mensagem é dele. Deus não pede a seu povo que acredite a todo o que vai a eles com uma mensagem. O Senhor manda advertências a seu povo não para destruí-los, mas para lhes corrigir os erros. Vivemos em tempos perigosos. Segundo o esclarecimento que tenho, sei que Satanás está procurando introduzir aquilo que fará o povo pensar que tem uma obra maravilhosa a fazer. Mas quando Deus dá a um homem uma mensagem, esse homem, por sua humildade e mansidão, dará a evidência de que Deus está operando por meio dele. Deus vive e reina, e deseja que andemos diante dele em humildade. Não deseja que esse homem, N, force sua presença perante a congregação. Não vamos ser interrompidos em reunião após reunião por aqueles que pretendem ter uma mensagem para dar. Aquele que força sua pessoa à frente em um lugar onde não é querido, não está fazendo a obra de Deus. Devemos trabalhar como soldados em um exército. Não devemos sair das fileiras e começar uma obra por nossa própria conta.